7h45, Paulo Pimenta com a gente. Sexta-feira é dia de Paulo Pimenta aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Tudo certo, Paulo? Eu não conversei com você ainda em 2025, então feliz 2025. É verdade, feliz 2025, Teba, senti sua falta aqui nessas últimas semanas, mas imagino que estava aproveitando também, é um descanso merecido, né? Dei uma passadinha em São Paulo na última semana, foi bem gostoso para passar o ano novo, dei um abraço na minha família, foi ótimo. Ah, que bom, então a gente tá firme e forte agora nesse ano com a literatura, né? É isso aí, é isso mesmo. E a gente começa o ano então com qual indicação, Paulo? Não, a indicação é que você hoje me devolveu um livro, é isso aí, É a gente verdade, vale a hein? pena falar aqui. Exatamente, olha só, eu devolvi, eu emprestei no ano passado um livro, tá aqui em minhas mãos, para quem acompanha pelo YouTube o nosso No jornal ano de passado hoje. parece que faz muito tempo. Foi no ano passado, Rafael Mas Tebas. faz até. Eu emprestei pro Paulo Pimenta, o Paulo Pimenta emprestou pro Tebas e hoje esse livro voltou às minhas mãos. Vejam, esses dois homens que estão diante de mim aqui têm inúmeras qualidades, mas mais uma eu constatei hoje, eles devolvem livros emprestados. Usem viu? como exemplo. É isso aí, mas hoje a gente vai falar justamente de um título que tá falando sobre isso, O que é meu. Olha lá. Então, é o título do livro de hoje, do José Henrique Bortolucci. É um livro que, para quem está nos acompanhando, é um livro muito bonito aqui, que é a parte interior, né, de um caminhão ali. E é justamente sobre isso. O que o livro vai falar é a história do pai do José Henrique Bortolucci. É um livro muito simples da leitura, uma leitura muito fluida, e quando eu falo simples não é no sentido inferior, né? Muito pelo contrário. Para você conseguir escrever de uma forma simples, você precisa ser muito bom. E o José Henrique Bortolucci com certeza faz isso. Mas antes de eu contar um pouquinho sobre esse livro, vamos ouvir o que o José tem para falar. Vamos deixar que ele explique qual foi o livro, como é que ele fez essa relação com o pai dele. Bom dia, José. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil, FM de Brasília. Eu sou José Henrique Bortolucci, autor do livro Que é Meu, publicado em 2023 pela editora Fósforo. O livro é uma história de uma pessoa, de um trabalhador, de um caminhoneiro, que é meu pai, o Didi, apelido dele, e também de um país, que é esse país, o Brasil, que ele atravessou e ajudou a construir. Meu pai nasceu no interior do estado de São Paulo, numa família de classe trabalhadora, na região rural da cidade, e depois, muito jovem, aos 21, 22 anos, começou a atravessar o país num período de grande expansão das obras no país e também da violência brutal da ditadura militar. E trabalhou principalmente na região norte do Brasil. Então, o livro também é um livro sobre a Amazônia, sobre a Transamazônica, sobre a violência associada ao chamado desenvolvimento, ou a ideia de progresso, muito típica da ditadura militar. O livro também é sobre as relações entre pais e filhos, sobre a possibilidade de narrar uma vida, sobretudo uma vida de uma pessoa da classe trabalhadora, que estudou muito pouco, que deixou poucos registros escritos. O livro é baseado principalmente em conversas, entrevistas com meu pai, e também isso tudo se deu na escrita do livro num momento de muita fragilidade do meu pai, quando ele tratava um câncer, né? O livro também, então, é sobre o envelhecimento, sobre a proximidade da morte e a possibilidade do conhecimento de uma pessoa por outra pessoa. E como é que o amor e a escuta podem criar essas pontes entre diferentes indivíduos. Esse é meu livro, que é meu. Espero que vocês gostem. Grande abraço. É isso aí, é Que muito beleza, bonito hein? o livro, assim, é muito forte, sabe? Você vê na entrevista ali do filho com o pai, porque ele pede para o pai contar um pouco como é que foi a história, e o José me fez uma reflexão muito grande, assim, no livro. Num país como o Brasil, onde tudo acontece por meio das estradas, cadê as histórias dos caminhoneiros, né? Que é uma coisa que desde sempre, assim, toda a nossa economia, a gente não tem um transporte ferroviário, a gente também não usa barco para as coisas, na maioria dos deslocamentos aqui no país, é tudo pelas estradas, são milhares de quilômetros. Quantas histórias de caminhoneiros a gente não deve ter espalhadas aí pelo Brasil? Vou ler um trecho aqui, Tebas, de uma parte que é muito legal no livro, que ele coloca tudo que está em itálico é o que o pai diz. E ele diz o seguinte: um herói esquecido, com 50 anos de caminhão, de estrada, posso dizer isso com certeza. Caminhoneiro é um herói esquecido. É maltratado, desprezado. Só não sou esquecido por vocês. Ninguém dá valor, ninguém.
Não vê o sofrimento da gente levantar 2 horas da manhã, tocar até 11h30, meia-noite, ficar sem comer, correr o risco de morrer em acidente, de ser assaltado, a dureza de ficar longe da família. E aí ele vai fazendo essas reflexões aqui de um jeito muito bacana. Logo na sequência, ele fala um pouquinho sobre como é que era essa parte das épocas de final de ano. Eu li esse livro perto do Natal, então ele diz o seguinte: o mais difícil longe da família era em época comemorativa. Natal, Páscoa, que é as datas que a gente se reúne e se encontra. Minha família sempre foi grande. Nas festas juntava todo mundo na casa do vô e da avó. E depois tive vocês. Por mais que você queira descontrair, sempre vem aquele pensamento que lembra que a gente está longe e que a família está em casa. Não tinha outro jeito. Tinha que entristecer e acostumar. Aí eu ligava o radinho na cabine, escutava alguma musiquinha que mexia comigo, me trazia a lembrança dos filhos e da esposa. E aí vinha a emoção, vinha a saudade e eu ia tocando o caminhão até que chegava. Essa foi a vida. Bonito o jeito que o José escreve, e mais bonito ainda o que o pai dele diz. E forte também, né? Forte. Quando ele coloca aqui, nessa parte, inclusive, ele não corrige o português do pai, a gramática. Então, se o pai não colocou, não conjugou um verbo direito, Eu até ou percebi aí que é a data, né? Que são se as ele datas. não Né? coloca o plural, ele deixa da mesma Que forma aqui. beleza. E isso deixa você muito mais perto da história, né? Eu achei muito bonita essa parte. Ô Paulo, esse jeito, né, enfim, de fazer o livro, acho que traz também uma sensibilidade, né, ainda maior, enfim, o tema já é bastante sensível, mas esse jeito também da escrita também traz essa sensibilidade, né? Sim, exatamente. Até porque no começo do livro você vê o pai ali como um herói mesmo, né? E você vê ele forte, fazendo todas essas viagens, indo de São Paulo até o Nordeste, até o Norte, até o Nordeste, participando da construção da Transamazônica, e no final vem um pai muito fragilizado, tratando de um câncer, né? Para você ver a finitude ali das coisas, como as coisas passam, o tempo muda, e também a reflexão que o José faz em relação aos tempos em que a gente vive. Ele fala aqui também do período da ditadura militar, ele fala também sobre aquela época da greve dos caminhoneiros, passa também pela pandemia por conta do tratamento do pai e tudo mais. E aí eu separei um trechinho aqui só para ambientar o pessoal, e aí a gente consegue ter esse outro panorama, né? Porque a gente está inserido ali numa história de ficção, querendo ou não, mesmo que seja biográfica, mas também tem dados muito relevantes e dados históricos, que ele diz o seguinte: eu e meu pai assistimos espantados à histórica paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018. Em dezenas de pontos estratégicos do país, motoristas de caminhão cruzaram os braços, deixaram de entregar cargas e barraram a passagem de colegas, levando o país à beira de um colapso de abastecimento e a uma grave crise política. Falávamos ao telefone sobre os bloqueios de estradas que aumentavam de hora em hora durante aqueles 10 dias. Como em junho de 2013, as horas duravam semanas e parecíamos perder a capacidade de nomear as coisas. Então é legal ter esse ponto no meio da nossa história, né? Sobre essa história dos caminhoneiros longe, esse pedaço da história dos caminhoneiros longe das famílias, eu fico imaginando, minha gente, como é que devia ser sem celular, né, Paulo Pimenta? Porque com o Exatamente. Nossa, é celular verdade. já é difícil. Na estrada não pega ali, na maior parte Sim. da estrada não pega o celular. Mas antes, no período pré-celular, pré-internet, pré-WhatsApp, o caminhoneiro saía de casa e falava com a família naquele momento. E depois voltaria a falar e ver a Sim. família semanas depois, meses depois, em muitos casos. Exatamente. A gente está falando aqui nesse livro ali dos anos 60, 70, né? Nem tinham todas as estradas ainda. Na verdade, o que o José estava fazendo, o José pai estava fazendo, era levar os materiais para ali, levar os insumos para que essas estradas fossem construídas, né? Como a Transamazônica ali. Então, se com celular e uma estrada já feita já é difícil, imagina quando nem tinha a estrada ainda e você tinha que ir descobrindo os caminhos, pedindo passagem para as populações que moravam naqueles locais, as questões dos militares também, né? Então, é um livro muito forte, além dessa parte pessoal desse momento da gente brasileiro, né? E Paulo, rapidinho ainda, Diego também, ouvinte da Nova Brasil, obviamente eu ainda não li o livro, mas pelo que você está contando pra gente, Paulo, ele também pode trazer algumas reflexões que podem servir pra gente no nosso dia a dia, né? A importância do diálogo, da escuta, de escutar o outro, né? Exatamente, Tebas. Eu acho que é isso, assim, uma parte muito importante. Essa entrevista, na verdade, que ele faz com o pai, não deixa de ser um momento a dois ali, né? Uma relação de pai e filho, de estimular essa relação familiar. É muito engraçado porque
embora o pai seja caminhoneiro, José Henrique Bortolucci foi estudar fora, foi fazer pós-graduação fora, e aí ele conta que enquanto estava indo, né, para o aeroporto de Guarulhos, o pai falava, eu que ajudei a construir essa estrada e tudo. Então, essa pista daqui, né? E aí você pensar que você está indo para um outro lugar completamente distante da sua família, e não só distante fisicamente, mas também em relação à história da sua família, né? E você vê que o seu pai pavimentou aquilo literalmente para que você conseguisse chegar lá. Eu achei muito bonita essa metáfora dele. Muito bem, 7h55, o papo tá bom, a gente está se alongando aqui na nossa coluna de hoje, o livro é muito interessante. Paulo, só para concluir mesmo, eu gosto muito, você gosta de livros em que o autor traz a história de vida pessoal dele ali para as páginas? Essa autobiografia e essa história em que a pessoa conta de si mesma, ainda que tenha algumas pinceladas ali de ficção, é o livro que eu gosto mais. Tem um meme que saiu essa semana rapidamente, que fala que a pessoa gosta de contar o livro como se fosse uma fofoca, né? E eu adoro ler livro que é pessoal, assim, porque parece que a pessoa tá te contando uma fofoca. Então é isso daí. Eu tô me programando, como eu disse agora há pouco, para ler 12 fofocas nesse ano, Acho Paulo ótimo. Pimenta. Tá bom? Um livro por mês Tá para excelente. quem já é um bom começo, né? Se quem não leu nenhum livro do ano passado, lê pelo menos 3 esse ano, já tá maravilhoso. Olha aí. Um por mês é excelente, é o supra-sumo. Eu vou buscar esse um por mês esse ano, assim Vou te cobrar seja, isso daí, vai tá me cobrando, gravado. vai me Vou deixar cobrando. isso daí gravado. Tá gravado na história do rádio, Na hein? história do rádio brasiliense. Eu vou finalizar esse mês, um que eu comecei no ano passado e ainda não terminei, que é o Outlive, que é um grossão, um livro que está fazendo um maior sucesso aí também, sobre envelhecimento, sobre saúde. Quando eu terminar de ler esse ainda em janeiro, aí em fevereiro eu anuncio para vocês qual que eu vou estar lendo. Ixi, Maria, agora eu vou ser isso cobrado aí. publicamente. Vai aqui. mesmo. Já era. Tebas tá fazendo esse compromisso aqui dele sem falar, só com o olhar. Já tá aqui marcado também, que ele também vai ler mais. É isso, 7h56, Paulo Pimenta com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Paulo, muito obrigado, até a próxima sexta-feira e ótimo final de semana também. Eu que agradeço, Tebas, obrigado. Deixando aqui então o que é meu, José Henrique Bortolucci. Eu tô lá no Instagram, @PimentaPaulo. Até sexta que vem, pessoal. 7h57.